Olá pessoal, esse vídeo a gente vai falar sobre zoneamento. O zoneamento nasce do plano diretor, ou seja, o planejamento da cidade onde você mora, da sua região. Cada município tem o seu plano diretor. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Então, nós vamos falar agora basicamente sobre zoneamento para você entender a importância disso no processo do seu cliente. Se o cliente vai instalar um empreendimento, ele já está instalado no empreendimento, tudo vai girar em torno do zoneamento onde ele está. É o uso do solo. O uso do solo quem determina o município. Então, nesse zoneamento que está dentro do plano diretor, você vai saber aonde determinadas atividades podem estar instaladas ou não. Por exemplo, eu consigo instalar uma empresa com alto potencial poluidor, uma fundição, dentro do bairro residencial. Tem que ver o que diz o plano diretor, o que é permitido no zoneamento, segundo o plano diretor. Se o zoneamento diz que sim, você pode. Se ele diz que não, você nunca vai conseguir licenciar esse tipo de empreendimento dentro de um bairro residencial. Entendido? A gente fala muito em zoneamento em duas situações distintas. Quando a empresa ela já está operando, mas ela não está regularizada. Então, eu preciso regularizar essa empresa junto ao órgão público, junto ao órgão ambiental. Provavelmente, ele vai me pedir sim uma certidão para ver se aquela empresa, se aquele empreendimento pode estar instalado ali para aquela atividade que ela vai desenvolver. Mas, Roseli, a fundição ela não pode estar instalada dentro do bairro residencial, mas o meu cliente é uma fundição e ele está querendo se regularizar. Ele vai conseguir? Provavelmente não. O que pode acontecer é haver uma mudança dentro do plano diretor, no que se refere ao zoneamento, e ser criado, então, a hipótese de que aquela parte daquele bairro, daquela região é industrial e pode receber, sim, alto potencial poluidor, ou seja, tem que ser feito um ajuste na lei municipal. Se esse ajuste não acontecer, ela está irregular, sim. Se está escrito no plano diretor que no zoneamento, na zona residencial, não pode ter atividade de alto impacto poluidor, aquela fundição não pode estar instalada ali. Ok? Tá claro isso? Muitas vezes você vai encontrar, ou você já encontra, empreendimentos que querem se instalar. Eu estou procurando um lugar para me instalar e eu não sei para onde eu vou. Se é distrito industrial, se é zona industrial, é tranquilo, porque zona industrial, segundo a grande maioria dos planos diretores, eu nunca vi nenhum que dissesse ao contrário, na zona industrial pode qualquer tipo de potencial poluidor. Porém, se nós estamos falando em zonas mistas ou zonas residenciais, começam a haver restrições sim. Então é importante, quando o empreendedor for buscar o local, pedir a certidão de zoneamento. Primeiro item, pega a certidão de zoneamento. Como eu consigo isso? Você consegue isso dentro da prefeitura. Você vai até a prefeitura com o registro do imóvel. Geralmente é assim, tá, pessoal? Pode ser que no município que você vai atuar seja um pouco diferente, mas geralmente, via de regra, você vai até a prefeitura, leva consigo a escritura do imóvel, uma certidão negativa atualizada, e lá eles vão olhar pela certidão negativa, vão olhar o número do lote, a quadra, e vão pegar esses dados, vão botar dentro do plano diretor e vão tirar o zoneamento daquela região. Tirou o zoneamento daquela região, vai para dentro do plano diretor, nos artigos específicos, e vê que tipo de empreendimento pode ser instalado naquela zona em específico. Então, tenha muito cuidado com isso. O que eu levo em conta no zoneamento? Eu levo em conta uma série de fatores, não só no zoneamento propriamente dito, mas em tudo aquilo que ele traz com ele. Tá? A utilidade de tudo isso é muito, muito, muito importante. Empreendimentos que já estão instalados, mas houve uma alteração no plano diretor e a empresa já estava instalada. Se ela estava instalada antes disso e ela consegue provar que ela estava instalada antes disso, com documentos que sejam quentes, por exemplo, ela tem uma licença de operação anterior, aquele bairro uma vez era industrial, agora ele virou misto e aquela fundição não pode mais estar ali. Mas se ela tem uma licença de operação anterior àquele momento, se ela tem algum documento anterior àquele momento, diz que ela estava instalada lá e ela estava regularizada, ela não precisa sair. É o que se chama de direito adquirido. Ela estava lá
antes do que prevê a lei, ou seja, antes da mudança da lei. Ela não precisa sair, ela pode ficar. Mas daí pode instalar uma fundição nova? Não. A partir do momento que mudou a lei, eu não posso mais instalar a fundição lá. Entendido isso? Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes tem aquela dúvida que sempre comentam. Ah, mas estão reclamando, mas a empresa chegou antes. Ok, se ela chegou antes e ela consegue provar que ela chegou antes, ela vai ficar lá e não tem problema algum em relação a isso. As instalações anteriores à lei, desde que provadas, elas têm já o direito adquirido. O zoneamento ele é revisto com uma certa frequência, assim como o plano diretor como um todo. É feita uma revisão com uma certa frequência. Por quê? Porque você tem que levar em conta toda a estrutura da cidade, porque o plano diretor nada mais é do que um estudo da cidade para ver o crescimento, o desenvolvimento dela. E o zoneamento faz parte disso, ele vem junto. Então, periodicamente, ele tem que sim ser revisto, tem que ser reavaliado. E é importante você acompanhar isso. Você se inteirar, você estar por dentro do que prevê o plano diretor da sua cidade, conhecer. Eu brinco, inclusive, que a gente tem que ter o plano diretor, essa questão do zoneamento dentro do plano diretor, a gente tem que ter na veia isso, já tem que olhar e já saber exatamente o que acontece. Muitas vezes o cliente liga, diz, eu estou pensando em instalar uma filial numa empresa nova no bairro tal, o que você acha? A gente vai dizer, pode ou não pode? Porque você já conhece o cliente, já sabe a atividade que ele tem, você já conhece o bairro, já sabe qual é o zoneamento dele, você já vai dizer se pode ou se não pode. O que realmente não pode, sob hipótese alguma, é você não fazer esse estudo, o cliente ir buscar a instalação e não conseguir por causa do zoneamento. É horrível isso. Lembra, você é pago para defender os interesses do cliente. Você que conhece, o know-how é seu, você tem que dar orientação para ele. O que acaba acontecendo muitas vezes é que o cliente ele resolve se instalar porque ele comprou o imóvel, porque ele encontrou um pavilhão interessante, porque é hora de um amigo que está desocupado e ele vai alocar para ajudar o amigo. Sempre tem uma história no meio disso, né? E você vai fazer o estudo prévio. Não, pode ou não pode. Ah, Roseli, mas eu nem fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo pela Rádio Peão que a empresa vai botar uma outra unidade ou vai se mudar para o bairro tal. O que eu faço? Faz um estudo. Vê se realmente é possível. Não é possível? Converse com a pessoa que contratou você, seja o dono da empresa, seja alguém de confiança dele, e diga, olha, existe a possibilidade da empresa ir para tal lugar ou montar uma outra unidade em tal lugar? Porque eu estive olhando, em relação ao plano diretor, vocês terão esses e esses problemas. Não é melhor dar uma olhada neste momento para ver se realmente isso é coerente ou tal? Ou seja, seja proativo, antecipe-se em relação aos problemas que podem acontecer. Você vai ganhar a confiança e o respeito do empreendedor agindo desta forma. Para você ter uma ideia de como é importante esse negócio do zoneamento, nós temos um cliente em específico que ele tem uma unidade num outro estado que nós também atendemos, que quando ele montou a unidade naquele estado, ele olhou uma série de coisas, ele só esqueceu se tinha transporte público para lá. E aí, quando a empresa começou a operar, se descobriu que depois das 10 horas da noite até as 6 da manhã, não existia transporte público para aquele bairro. Então, precisou contratar uma empresa para fazer o transporte dos funcionários, porque o transporte público não existia. São detalhezinhos que muitas vezes a gente não dá bola, mas o impacto disso é muito grande. E se você consegue buscar esse impacto antes, se você consegue buscar essas informações, o empreendedor vai respeitar mais você, porque ele vai ver, poxa, conseguiu, superou as minhas expectativas. E é isso que a gente quer, sempre superar as expectativas, correto? Questão de zoneamento também é importante. Descarte de efluente, aonde eu vou descartar? O que o zoneamento, o que pode ser? Eu estou dentro de um bairro totalmente residencial. Eu posso descartar meu efluente tratado? E eu tem um vídeo específico que eu falo sobre essa questão de descarte de efluente. Eu posso descartar meu efluente tratado na rede pública? Não posso? O zoneamento vai me dizer isso. Lógico, eu vou ter leis mais específicas dentro do município? Vou, mas o zoneamento ele sempre vai ser um norteador. A mesma coisa, zona de águas. Zona de águas tem legislação específica. O que pode ser instalado em zona de águas, o que não pode ser instalado em zona de águas. Então, o próprio plano diretor, no capítulo de zoneamento, ele já tem um aporte específico sobre zona de águas. Tem municípios, inclusive, que tem leis específicas sobre zona de águas. E eu preciso conhecer elas
para saber, para orientar o cliente, para dizer o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer naquele momento. Ruído. Ruído é um fator primordial quando se fala em zoneamento. Se você já trabalha nesta área, você sabe que tem a NBR 10.151 e a 10.152, que elas falam sobre ruído externo, ruído interno. O ruído externo fora do empreendimento, ele é sim caracterizado como impacto ambiental, né? Prova é a questão dos veículos na rua, questão de volumes altos em festas, carros com som e tudo isso é um impacto ambiental e é tratado desta forma. Se eu tenho especificamente um problema de ruído, eu vou buscar como base o meu plano diretor. Nas NBRs, eu tenho faixas, eu tenho limites em decibéis do que pode ser emitido de ondas sonoras, de ruído, por zona. Zona mista, zona residencial, zona industrial, limites diurnos e limites noturnos. Tem uma tabelinha lá com todas essas informações. Então, se eu vou instalar uma atividade que vai operar 24 horas por dia, que vai gerar muito ruído, eu preciso me preocupar aonde eu vou instalar ela, mesmo ela não tem um impacto, um alto potencial poluidor. O potencial poluidor é bem pequenininho, mas faz bastante barulho. Então, eu posso me instalar numa zona mista, numa zona residencial? Pode ser que eu possa sim me instalar, mas eu preciso avaliar o ruído também. Aonde eu vou me instalar? Quanto de ruído eu vou gerar? Eu vou gerar ruído acima do que está previsto na legislação para aquele zoneamento, então eu preciso ir para um outro zoneamento que me deixe mais confortável na minha atividade produtiva. Então, o ruído ele está diretamente relacionado ao zoneamento. Por isso que é importante eu saber quais são as zonas em que o empreendimento está instalado ou que ele vai se instalar e ir na NBR e ver quais são os níveis de decibéis que eu posso ter em cada um deles, tanto diurno quanto noturno. Roseli, eu posso ter uma lei específica no meu município, no meu estado, que classifique a poluição sonora além da NBR? Eu posso ter. Eu posso ter uma lei específica que diga, que mude inclusive o horário. A NBR, ela fala que o horário noturno começa às 7 horas. Eu posso ter uma lei específica que diga que o horário noturno começa às 10. Mas eu preciso avaliar até que ponto ela é constitucional, até que ponto ela é aceita. Essa avaliação, sim, ela é necessária, é necessário e é bem pertinente. Isso se vocês tiverem alguma dificuldade em relação a isso, algum interesse em relação a isso, vocês podem me pedir que eu possa avaliar e de repente fazer um vídeo específico sobre essa questão do ruído em relação às legislações, porque é uma coisa que pega bastante, né? Eu não sei se é a realidade de vocês, a nossa aqui vem bastante isso. A mesma coisa é odor, emissão de odor, quando eu tenho do lado da minha empresa, eu tenho uma empresa que trabalha com tinta e do lado eu tenho uma residência e tem a questão do odor. Se é uma zona residencial, quem é o errado ali? É a empresa que está instalada. Ah, mas o zoneamento disse que eu podia, porque o porte da minha empresa é pequeno, o potencial poluidor, segundo a legislação específica que eu tenho aqui, diz que é pequeno, pelo zoneamento eu podia. Sim, você pode, mas se é um bairro residencial, numa ação em relação ao odor, vai prevalecer o quê? Vai prevalecer as residências. Então, essa avaliação é necessário você fazer antes de qualquer coisa. Por isso que você tem que conhecer o plano diretor, você tem que ter o zoneamento todo dentro da sua cabeça para fazer ele funcionar, para fazer ele andar. Estudo de impacto de vizinhanças, tem algumas cidades que pedem. Tem cidades que pedem, tem cidades que não pedem, tem cidades que pedem e não sabem o que fazer com ele. Tá? Tem de tudo, né? Mas é importante você fazer no empreendimento, quando o órgão ambiental pede, qualquer órgão público pede, o estudo de impacto de vizinhança é importante sim. Mas é importante que você tenha um termo de referência, que você tenha um roteiro para você saber como fazer esse estudo e qual é a finalidade desse estudo. Não adianta você fazer o estudo simplesmente por fazer, ele tem que ter um fundamento. Ah, eu vou fazer para saber a questão do ruído, eu vou fazer para ver a questão do transporte, como é que é o movimento do trânsito, o tráfego. Ok, mas é necessário que exista um balizador disso. Então, se informe na sua região, no seu município, se existe essa questão
do estudo de impacto de vizinhança e qual é o termo de referência, ou seja, quais são as informações que são pertinentes para você começar a trabalhar com isso. Existe um nicho de mercado bem significativo em relação, porque são poucas as pessoas que entendem como fazer isso, mas tome muito cuidado, porque geralmente cada município tem a sua leitura de estudo de impacto. Então, busque a leitura específica do seu município, do seu órgão público. Outra questão importante no zoneamento são as unidades de conservação e as áreas de proteção permanente. Tome muito cuidado em instalar empreendimentos próximos a isso. Por quê? Porque nós temos uma legislação totalmente específica, totalmente à parte, que rege isso de uma forma bastante significativa, bem peculiar. Então é muito importante você ter isso em mente, como isso funciona e quais são os impactos disso. O ideal é que você fique longe dessas áreas. Você sai fora de zonas de amortecimento, você sai fora de uma série de outros pontos. Mas, Roseli, o cliente já está instalado lá e eu não tenho o que fazer? Então, meu amigo, pega a legislação e estuda para ver como você pode regularizar e quais são os cuidados que você tem que ter em torno disso. Quais são as distâncias que você tem que deixar, quais são os cuidados que você tem que ter em relação ao que você vai encontrar e, mais importante do que isso, quais são as evidências que você precisa ter de que você realmente está atendendo aquilo que a legislação está trazendo. Isso é muito importante. Quando a gente fala em bacia de captação, a gente está falando da mesma coisa. A gente falou de zona de águas, que tem legislação específica dizendo o que pode ou o que não pode em zona de águas, e muita gente não sabe, mas os municípios têm legislação específica sobre zonas de águas. Unidades de conservação e APPs, a mesma coisa, mas tem um ponto relevante no meio, que são as famosas bacias de captação. Por que eu quero destacar isso? Nós temos aqui na região um município onde o distrito industrial é dentro da bacia de captação. Como isso é possível, eu não tenho a menor ideia, mas está na lei. Então, o distrito industrial, teoricamente, eu posso instalar qualquer coisa lá dentro. É distrito industrial, todos os impactos poluidores eu posso descartar lá dentro. Só que no momento que esse resíduo, que este efluente, por exemplo, sai de dentro deste cliente, ele é descartado, eu tenho que ter uma atenção muito especial com ele, porque eu estou dentro da bacia de captação que fornece água para a cidade. Eu não estou dentro de uma região industrial pura e simples. Eu estou dentro de algo que vai captar água e vai fornecer como água potável para a cidade. Então, eu tenho que ter muito mais cuidado em relação ao impacto ambiental que eu vou gerar. Então, muitas vezes, a gente só pensa, é zona industrial, beleza, não preciso me preocupar. Não, eu preciso identificar, essa aqui é a zona industrial, o que eu tenho no meu entorno? Isso aqui realmente é industrial? Ou eu tenho bacia de captação? Ou eu tenho escolas? Ou eu tenho hospital? O que eu tenho na minha volta? Tome cuidado em relação a isso, porque às vezes você está sim, seguindo a legislação do zoneamento, você está no zoneamento certo, porém tem uma série de legislações em função dos impactos no entorno que você também tem que seguir e você desconhece. Então isso é importante você identificar tudo isso, ok? Quando a gente fala em zoneamento, a gente também fala em flexibilização em relação a tráfego. O local onde o cliente está se instalando, vai se instalar ou está instalado, é fácil o fluxo, já falamos sobre a questão do transporte coletivo, é fácil o fluxo lá de movimentação de carga, entradas, saídas de caminhão, isso impacta no estudo de impacto ambiental, né, que nós falamos antes, no estudo de impacto de vizinhanças, aliás, que nós falamos antes, mas é importante eu também ter a noção disso. Tá? Nós tivemos um caso em específico que o cliente se instalou a planta num local onde os caminhões não conseguiam chegar até onde ele estava instalado. Lógico, ele teve que abrir ruas, foi toda uma confusão bastante grande, mas isso aconteceu, não foi levado em conta essa questão que parece tão óbvia, né? Mas muitas vezes o óbvio só é óbvio depois que ele é falado, então também se perdeu bastante em relação a isso. Como último detalhe, pessoal, zona rural. Plano diretor, ele também se refere à zona rural. A zona rural nem sempre ela é contemplada no zoneamento. Geralmente o zoneamento ele é mais urbano. Mas
dediquem a atenção necessária à zona rural. Simplesmente não é pegar uma empresa e jogar na zona rural e tá tudo certo e tá tudo realizado. Não. Se ela vai gerar efluente, eu preciso saber onde esse efluente vai ser gerado. Se vai ter efluente sanitário, eu preciso saber como esse efluente sanitário vai sair. Industrial, como é que ele vai ser, como é que ele vai sair também. Poluentes atmosféricos, quais os poluentes que eu vou ter, qual o impacto que eu vou ter no entorno. Então, quando a gente fala em zona rural, geralmente a complexidade é um pouco maior, porque pensa que lá não tem nada, vai ter você naquele momento. E você vai ter toda a questão do tráfego, dos caminhões que vão buscar matéria-prima, que vão levar produto, ou seja, você vai ter todo um transtorno no próprio trânsito, sem contar que tem a questão de como os funcionários vão chegar, como os funcionários vão sair. Então, tudo isso é relevante. E quando a gente fala em ruído, a gente fala em zoneamento, vocês vão ver que zona rural, os limites para emissão são menores ainda. Ah, Rosane, mas não tem vizinho para reclamar. Ok, mas mesmo não tendo vizinho para reclamar, você tem padrão para atender. Então, estude isso. Lembre, zoneamento é importante para você saber se o empreendimento pode estar lá, se ele é apto para estar lá. Mas não é só isso, você também precisa saber que você vai ter questão de ruído a obedecer, que você vai ter questão de efluente para descartar, que você vai ter uma questão de, como eu comentei antes, se for uma área industrial dentro de uma bacia de captação, você vai ter legislação de captação para atender, então tenha tudo isso em mente. Por isso você precisa sim ter o zoneamento da sua região, da sua cidade, na sua veia, no seu DNA. Ok, pessoal? Me mandem os comentários, me mandem as dúvidas, certo? Que a gente vai conversando a respeito disso. Espero que tenha ficado claro, ok? Te vejo no próximo vídeo.